Olá, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aí, voltamos, né, depois de uma semana sem a live, né, do canal Serviço Social na Pandemia. Estamos de volta hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro. É a nossa live de hoje com o tema Serviço Social e a Saúde Mental. O professor Marcos José Duarte, o nosso convidado, já está aqui conosco. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, já está aguardando já já. Como todas e todos sabem, nós, a partir desse mês, né, de setembro, vamos reduzir a quantidade de lives por semana. Em vez de 2 vezes por semana, vamos fazer apenas uma vez por semana, porque estamos retornando às atividades com o ensino remoto emergencial. Não sabemos como vai ser, como isso vai funcionar. Então a gente achou melhor fazer apenas uma live por semana. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, a gente avalia e vê, né, se será possível voltar aí para aquela rotina, né, de 2 lives por semana. Vamos avaliar, vamos ver como é que vai funcionar, tá bom? Então vamos, antes de começarmos, né, propriamente a exposição do professor Marcos, lembrar que o canal Serviço Social na Pandemia, né, é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Gestão e Informação da Faculdade de Serviço Social da UERJ. As lives acontecem agora semanalmente, uma por semana, e conforme as atividades forem acontecendo, a gente vai divulgando, né? A gente vai fazendo a divulgação aí pelas redes sociais. O pessoal já está aqui, ó, Zuzu, já tem já um pessoal aqui no chat, Zuzu Ferreira, Amanda Belo, Aline Cristina, Marta Oliveira. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura aí, todo mundo dando boa noite a todas e todos. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura aí das mensagens, como a gente sempre faz. Vou chamar a nossa vinheta para que a gente possa, na sequência, trazer, né, estar aqui com o professor Marcos José Duarte, ok? Então, roda a vinheta. Isso aí, muito bem. Agora sim, já estamos aqui com o professor Marcos José. Vou abrir o seu microfone. O professor Marco já está com o microfone aberto. Professor, pode dar aí o tchauzinho, pode dar boa noite para todo mundo. Está todo mundo te vendo, todo mundo agora te ouvindo. Obrigado. Obrigado, Renato, pelo convite de estar aqui com você, com essas pessoas que eu não as vejo, né? É tão engraçado esse momento, né? Que a gente está todos estão nos vendo, mas a gente não vê ninguém, né? Essa falta de interação, mas que rola uma interação, né? Esse mundo virtual, eu estou aprendendo a lidar com ele ultimamente. Mas eu quero muito agradecer o convite, desejar a todos, a todas e a todos uma boa noite, né? Para mim é uma grande satisfação estar em casa, né? Porque, afinal de contas, fui professor da UERJ durante 30 anos, né? Hoje estou atualmente na Faculdade de Serviço Social da UFJF, né? E justamente tentando falar um pouco, né, do serviço social e a saúde mental, que é o que me pediram, a um convite honroso, né? Aceitei logo para poder estar aqui contribuindo com vocês para essa conversa. Obrigado, Renato.
Eu queria um pouco falar bem rapidinho, né, assim, que a saúde mental é minha área, né, assim, central, né, de debate, desde quando eu me formei em serviço social e também em psicologia na UF. Né? Essa é uma área, para mim, cara, né? Assim, é minha vida, né? Porque são quase 40 anos, né? Nessa área, nesse campo de estudos, nesse campo de trabalho, né? Profissional, e principalmente num campo de militância, né? Porque eu, além de ser um docente, né, que sou, né, formado aí tanto em serviço social quanto em psicologia, com mestrado e doutorado em serviço social e um pós-doutorado em políticas sociais. Meu investimento sempre foi na área de saúde mental, mas também com um olhar muito militante, né? Eu sou ativista, militante, né, da luta antimanicomial, desde os anos 80, né, quando a gente só tinha o aparato manicomial como lugar, vamos dizer assim, de cuidado, né, dos usuários dos serviços de saúde mental, né? E aí, isso é muito interessante, a gente está falando um pouco desse lugar, né, porque é um lugar que a gente vê um processo de transição, e agora, nesse exato momento, a gente está numa outra transição, né? E com muita resistência, né? Eu acho que tem um processo muito rico, né, da saúde mental, nesse parque manicomial que o Brasil viveu, né? E aí, desde quando foi instituído, né, o primeiro hospício no Brasil, e a gente pode dizer assim, são quase 300 anos, né, de psiquiatria, e no finalzinho, né, vamos dizer assim, né, do século XX, a gente começa um processo, né, ali no final dos anos 70, no começo dos anos 80, né, há um processo que a gente chama de reforma psiquiátrica, né, um processo rico, né, que envolve não só, em primeiro momento, foram só os trabalhadores, mas também envolveu aí os usuários e familiares, né, da saúde mental. Então, é muito interessante, porque no processo articulado com a reforma sanitária, né, para dar uma outra cara, né, para a política pública de saúde, a gente encontra, nesse movimento sanitarista, né, esse movimento que a gente também se auto-intitula de reforma psiquiátrica. E a reforma psiquiátrica ela não se dá dissociada do aparato do Sistema Único de Saúde, né? A bem da verdade é que a gente tem um olhar mais fechado, vamos dizer assim, para o campo dos direitos humanos, né? Entendendo também a saúde como direito social, mas todo o processo no campo da saúde mental tem a riqueza de trazer para o debate os direitos humanos dos usuários, tendo em vista toda uma lógica de um modelo assistencial, manicomial, hospitalocêntrico, né, e de enclausuramento de todos os diferentes. Então, nesse momento, eu, particularmente, nos anos 80, já fazia estágio, depois, né, fui trabalhar, né, nesse campo. Então, é um momento de denúncias, não só das condições de trabalho, mas também dos maus tratos, das violações de direito, em que todos esses sujeitos estavam trancafiados, né, no espaço manicomial. Né? Então, isso é um processo, né, que aponta para um projeto de sociedade, né? Por isso que a gente se coloca nesse lugar até hoje, né? De uma luta antimanicomial, de uma reforma psiquiátrica antimanicomial. Não é só uma invenção de um modelo assistencial de serviço. Ele implica num outro projeto de sociedade em que a liberdade seja terapêutica. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai brigar muito, né, para que, por exemplo, como teve o primeiro CAPES em 87 em São Paulo, depois o primeiro CAPES, vamos dizer assim, né, como não era com esse nome, né, em Santos, né, em 89, e nesse processo todo é muito interessante porque a gente vinha no processo de organização e institui aí a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental
com essa participação articulada dos 3 segmentos, trabalhadores, técnicos e usuários, e também os gestores, que boa parte são técnicos, e a gente consegue, de uma certa forma, articular e começar a fazer serviço, a inventar serviços. Serviço numa perspectiva, não de uma lógica de organização e gestão. Aí é uma conversa depois que a gente pode até ter, né, Renato? Mas é um debate mesmo de uma outra perspectiva de organização, que também não é fechada, né, numa perspectiva de organização dos serviços de saúde, dos sistemas de saúde. Então, é interessante porque o CAPES ele rompe com uma lógica manicomial, mas também não se enquadra, né, vamos dizer assim, numa lógica que está posta aí de cerceamento, vamos dizer assim, da liberdade, da criação. Mas acaba que, no processo, ele é moldado, né, enquanto um dispositivo assistencial do próprio Sistema Único de Saúde. Eu coloquei essa cena, né, pode passar o próximo slide, Renato. Eu coloquei essa cena porque justamente a gente começa a entrar, que a gente vai dizer, né, na política de saúde mental, e vai entrar justamente no campo da saúde mental, né, que hoje se estrutura, como a gente chama, como modelo da atenção psicossocial, a rede da atenção psicossocial, e a gente tem um processo, né, que é bem particular do serviço social, de fazer a crítica, né, principalmente para quem está de fora desse campo, e faz, ou algumas pessoas que estão nesse campo, vão fazer determinadas críticas, né, a determinados conceitos que nós, né, professores, residentes, estagiários, usuários, familiares, gestores, né, trabalhadores, né, da saúde mental, usamos de forma comum, corriqueira, né, porque são conceitos que estão muito presentes, né, dentro desse campo da saúde mental. Né? Então, seja a própria saúde mental, o que é a saúde mental, né? Porque para nós não é só uma questão da interioridade do sujeito, uma questão que é só que o sujeito ficou doente, psicotizou, desestruturou, né? Então, vai pelo conceito, né? Porque isso rompe com uma determinada, um modelo biomédico, né? A gente tem uma leitura que rompe com essa leitura tradicional da saúde mental, né? E com o próprio modelo manicomial. Outra questão, outro conceito que aparece muito, né, e que o serviço social em particular tem até um receio de falar, é clínica, né? E clínica é essa coisa, é justamente o conceito, né, etimológico de clínica, é à disposição do outro, né? Está à disposição do outro, né? Então parece que é uma clínica centrada no indivíduo, né? Que vai fazer uma leitura da mente, bem essa imagem que está colocada aí, né? E que vai psicodiagnosticar. Bem, não é essa clínica também, é a concepção recorrente do campo da saúde mental, da atenção psicossocial, que a gente também reconstruiu, né? Inventou. Por isso que a gente trabalha com clínica ampliada, clínica álcool e droga, clínica intersetorial, né? Porque a clínica é o encontro, né? A clínica é a possibilidade de um encontro, né? Um outro conceito, e aí esse tem muito a ver com a clínica, é o próprio terapêutico, né? Há uma conversa, né, que muitas pessoas avaliam, principalmente no campo profissional do serviço social, um medo desse terapêutico, né, como fosse o fantasma do serviço social tradicional, do serviço social clínico, do serviço social de casos, né, ou mesmo uma certa psicologização das relações sociais, como muito bem colocou, né, vários, num determinado momento, esse debate aconteceu. Eu mesmo contribuí para ele num artigo da revista Serviço Social e Sociedade 101, né, que justamente vou tratar, né,
aí articulado, né, tanto o debate da subjetividade como o debate do marxismo, né? Se eu pego a tradição marxista, os marxistas, né, e o próprio Marx, não com esse nome, subjetividade, né, mas como a dimensão espiritual desse sujeito, né, que não está dissociada das relações sociais, não está dissociada das condições concretas objetivas, como esse sujeito sobrevive e existe, né, na sua dinâmica social. Então, o terapêutico aí é justamente centrado no usuário, né? Até porque se a gente pega o contraponto, ele está no manicômio, massificado, sem identidade, sem particularidade, sem singularidade, sem ser sujeito, né? Ele é um número de prontuário, né? Trancafiados, entra e morre, né? Vocês viram, né, aí as exposições da Anália e mesmo da Magda, duas assistentes sociais queridas, né, que eu as conheço nesse processo de trajetória, né, até porque também estou há mais tempo, então eu vi elas chegando no campo da saúde mental e particularmente, né, no CAPS UERJ com a Anália, que a gente criou na UERJ esse CAPS, né, respondendo a uma demanda do território por questões da área da saúde mental, e o próprio CAPS-AD, Mané Garrincha, né? Então, assim, são dois grandes dispositivos, né, da atenção psicossocial do território da P22, que sempre trabalharam conjunto na lógica do território, ainda mais depois que a gente coordenou o PET Saúde, né, tanto de saúde mental quanto o PET RAPS, né, e depois o próprio Graduações. Então, isso criou possibilidades, né, da gente estar muito próximo ao território, aos outros dispositivos assistenciais, em particular com a saúde da família, trabalhando com uma lógica de matriciamento. Então, era interessante porque esse projeto terapêutico singular, né, como a gente coloca, né, é justamente um projeto singular. Né? Então, o terapêutico aqui não é no sentido do tratamento medicamentoso, né, ou psiquiátrico, ou psicológico, né? Mas o terapêutico justamente é colocado numa perspectiva de um cuidado centrado no usuário, nas necessidades de saúde e que esse usuário nos coloca. E o próprio conceito de subjetividade, né, que também está muito preso aí a uma interioridade, a uma coisa egóica, né? E subjetividade não é contraponto, né, à objetividade, ao contrário, né? Ela tem a radicalidade da produção de um sujeito, esse é o sentido de subjetividade, e o sujeito ele só existe nas relações com os outros, né, e com as instituições e com as normas, né? Então, é nesse sentido que a gente coloca a subjetividade das relações sociais produzidos, né? Até porque também os desejos, né, as fantasias, né, seguir determinadas carreiras, não seguir, né, a namorar alguém ou não namorar, né, fazer o uso de droga ou não fazer, isso tem a ver, né, com essa produção de subjetividade, que é uma produção social. Né? Não existe uma subjetividade estanque, né? Autônoma, um ente, né, que ele chega. Né? Então, eu acho que é bom a gente esclarecer determinados conceitos, e aí eu peço o Renato para passar para o próximo slide, porque esses conceitos, para nós, são muito caros, né, em decorrência de uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais, que é a diferença, né, no campo aí do trabalho em saúde, da formação do trabalho em saúde, o que é campo e o que é núcleo. Né? E aí é nesse sentido que, como a gente está falando do campo da saúde mental, a gente está falando que o campo é constitutivo, né, constituído de saberes, de práticas, de responsabilidades comuns dos profissionais de saúde. Né? Ele extrapola as especificidades, as atribuições privativas, vamos dizer assim, né, das categorias profissionais. Né? Ele extrapola as normas. Tá? E outra é que ele sugere ações e práticas integradas no campo, né, do trabalho. Por isso, a lógica de um trabalho interprofissional, de uma equipe interprofissional, né, com uma perspectiva colaborativa. Né? Então, por exemplo,
faz parte do hábitos, né, do campo da saúde mental, que os casos, né, como a gente costuma tratar no campo da saúde mental, sejam discutidos com a equipe, né? A eleição, por exemplo, de um técnico de referência, né, o mesmo da mini equipe de referência, também é discutida em equipe. Então, tem todo um trabalho coletivo que se faz com a equipe, além da própria supervisão clínica institucional que se coloca para a equipe. Então, a gente tem toda uma discussão, né, que envolve o trabalho coletivo em saúde, né? Então, é esse o sentido do campo. Evidente que cada profissional vai contribuir, né? E aí tem a ver com o núcleo profissional, com a identidade profissional, né? Com as práticas e tarefas peculiares, específicas de cada profissional, de cada categoria profissional. Ninguém está dizendo, né, aqui que é tudo junto e misturado. Não é junto e misturado, né? É respeitando as particularidades, os núcleos profissionais, o campo é construído, né? Então, assim, tem uma leitura psicopatológica? Tem. Eu tenho que entender, eu estou no campo. Eu tenho que entender o que é uma esquizofrenia. Eu tenho que entender o que é um surto psicótico, mesmo que eu não tenha visto na minha formação. Mas o campo não tem só psis, que isso é uma outra discussão da hegemonia psi. O campo não tem só psi, né? A gente tem vários profissionais, né? Profissionais de disciplinas historicamente tradicionais, como o serviço social, a medicina, a enfermagem, né? A psicologia, mas também temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, terapeuta, oficineiros, pedagogos, né? Educadores físicos, né? Então, assim, parece até que todo mundo estudou. Não, ninguém estudou, né, a mente humana ou a clínica psiquiátrica, né? Até porque esse é um campo, né? O próprio campo da saúde mental, ele se constitui de forma interprofissional, uma perspectiva interdisciplinar, mas isso sem embaralhar os códigos, né? Então, assim, eu preciso saber, né? Porque estou no campo, né? O que eu posso estar contribuindo para isso, né? Então, é nesse sentido que a gente coloca, né, algumas questões para se pensar que há um pêndulo, né, entre o núcleo profissional, né, dali, da minha atribuição, e aquilo que está no campo geral, né, a qual outros trabalhadores que constroem a saúde mental. A saúde mental não é de um profissional, ele é um conjunto de saberes que constroem aquilo ali. Então, primeiro momento para a gente esclarecer, né, tanto a partir dos conceitos que o campo constrói, né, como o próprio conceito de cidadania, que para a gente não vai ter problema, né? Mas para outros trabalhadores, para outros saberes, não se aprofunda muito um debate do campo da teoria política, né? Então é necessário, né, fazer esse debate também nas reuniões de equipe, né? O mesmo da própria política pública. Então, nesse sentido, pode passar o próximo slide, que eu chamo a atenção para um debate que é bem atual, né? Que é justamente os desafios do trabalho em equipe. Quando eu estou falando de saúde mental, e aí a própria política de saúde mental, álcool e outras drogas, quando eu estou me especificando, né, aí no campo da atenção psicossocial, né, em particular, né, não existe um trabalho que não seja um trabalho em equipe, que não seja um trabalho coletivo, né? Isso emerge um debate, né, que a gente já vem fazendo há muitos anos, que está publicado também no livro Política de Saúde hoje, né, o trabalho profissional, o processo de trabalho em saúde e o trabalho profissional, que é justamente o campo do mundo do trabalho, a particularidade do processo de trabalho em saúde, e nessa particularidade do processo de trabalho em saúde no mundo do trabalho, a particularidade do trabalho em saúde mental, né? Durante muito tempo, no curso de especialização aí na UERJ,
Serviço Social e Saúde, a gente, né, eu criei, né, muito tempo a disciplina de Processo, Trabalho e Saúde, né, e é interessante a gente entender que o trabalho profissional é constitutivo do processo de trabalho em saúde ou saúde mental, né? Não tem um processo de trabalho, né? De um profissional. É a articulação desses saberes, as forças de trabalho, né? Nesse mundo do trabalho que constitui o processo de trabalho em saúde, né? Então, é nesse sentido que a gente vai pensar o próprio processo de trabalho em saúde como um trabalho em equipe, né? E com os desafios que isso implica, né? No trabalho interprofissional e colaborativo, numa comunicação interprofissional, e particularmente quando a gente está falando de formação ou de educação interprofissional, que aí é um problema que a gente tem, né? Porque a gente, nas universidades, ainda as formações se colocam de forma, primeiro, estanques dos serviços, né? Apesar da Constituição colocar que o SUS, privilegiadamente ao espaço da formação profissional, o processo de educação nas universidades ainda se dão, né, de formas setorializadas, né? Aqui o serviço social, aqui a psicologia, aqui a enfermagem. A gente não tem uma formação interdisciplinar em saúde para o trabalho em saúde. Então, esse é um desafio, né, que se coloca de pensar, né, não só do ponto de vista do mundo do trabalho em saúde, mas também pensar a formação em saúde, né? Essa educação da saúde. Então, esse é um grande debate que se coloca, e até essa é uma perspectiva que a gente vem trabalhando desde 2018, né, com o novo PET Saúde, o PET Saúde Interprofissionalidade, que coloca como grande eixo aprender juntos para trabalhar juntos, né? E isso é muito interessante, e isso também é um desafio, né, de fazer coisas conjuntas, né? A gente, do ponto de vista histórico, desde a luta da reforma, né, a origem da luta da reforma sanitária, como a origem também da luta da reforma psiquiátrica, numa perspectiva antimanicomial, sempre se colocaram, né, de forma conjunta, articulada, coletiva, né? E esses processos, né, cognitivos vão sendo produzidos conhecimentos para a gente começar a ter uma leitura a respeito dessa articulação da formação e do trabalho em saúde, né? E aí articulando o campo e o núcleo, né, desse próprio trabalho, que também repercute também no campo e no núcleo, na formação, né, de forma integrada. Então, assim, esse é um debate, né, que eu particularmente faço há muito tempo, né, mas a gente se envolve aí, né, com algumas questões de ordem normativa, institucional, mesmo das categorias profissionais, né? E a gente acaba, de uma certa forma, dissociando um pouco esse trabalho. Então, assim, todo o meu investimento na saúde mental com estágio interdisciplinar, com o PET interdisciplinar, né, com a residência multiprofissional, né, integrada, sempre foi nessa lógica de articular, né, saberes e práticas, a formação e o trabalho. Então, eu coloco isso ainda hoje como um desafio. Tá? Pode passar. E aí eu trago uma citação, pode passar para mim, Renato, justamente, né, do Ricardo Cecim e da Laura Verwecker, né, que colocam que a formação engloba aspectos de produção, de subjetividade, aí não é, né, individual, né, uma produção social que produz o sujeito, né, uma produção de habilidades técnicas e de pensamento e o adequado conhecimento do SUS, ou seja, da política de saúde. A formação para a área de saúde deveria ter como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado
as várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. Então, vejam, esse é um debate, e eu acho que, particularmente, né, a saúde mental tem muito a contribuir para o serviço social, né, e o serviço social tem muito a contribuir, né, para a saúde mental. Né? E é nesse sentido, né, dessa mão, né, dupla, que eu peço ao Renato para poder passar o slide. Eu quero mostrar para vocês o quanto que a gente sempre andou junto, né, e que, de uma certa forma, isso contribui para pensar um grande marcador. O primeiro marcador que eu quero demarcar aqui, né, é justamente o processo democrático, né, das lutas democráticas, e que aí envolve os movimentos sociais em embate com o Estado ditatorial, né, e que faz com que tanto tenha um movimento de reforma psiquiátrica no campo da saúde mental, como tenha também um movimento de renovação profissional. Né? Então, esse núcleo e esse campo, né, sempre tensionaram, do ponto de vista histórico, né, o status quo posto. Né? Então, assim como tem no serviço social, né, e os novos conceitos, também tem no campo da saúde mental, a partir do movimento da reforma psiquiátrica, novos conceitos, como o da clínica, como do terapêutico, né, como da subjetividade. É isso que eu estou querendo colocar. Né? Até porque todos nós tivemos como embasamento teórico-metodológico, né, a perspectiva crítica, o pensamento social crítico, né, pautado no marxismo, que vai fazer com que a gente rompa com determinados paradigmas que estão postos de formas tradicionais e conservadoras na ordem profissional e na ordem do campo. Tá? Então, por isso que a gente tem tanto mudanças aí, né, no trabalho profissional, no movimento de renovação do serviço social, como de mudanças nas práticas assistenciais na perspectiva da reforma psiquiátrica. A gente tem uma ruptura com o tradicionalismo no serviço social e a gente tem uma ruptura com o modelo tradicional, hegemônico, assistencial, hospitalocêntrico, manicomial. Né? Ao mesmo tempo, no serviço social, você tem a construção de um projeto ético político profissional, né, que tem uma perspectiva de emancipação humana, né, que aponta para uma outra sociedade. Assim também, né, no campo da reforma psiquiátrica, a gente tem princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, da própria reforma psiquiátrica antimanicomial, que é construída também, como diz o próprio Aroca, né, Saúde e a Democracia, apontando para um outro projeto de sociedade. Então, tanto o núcleo quanto o campo apostam, né, para um projeto político diferente, tanto do ponto de vista, né, profissional, quanto do ponto de vista do próprio campo público e político da saúde mental. Pode passar, Renato, por favor. E aí é nesse sentido que a gente observa, né, ainda, né, a contribuição do núcleo do campo. Né? E aí, nesse sentido, né, vale a pena a gente estar reforçando, né, que no movimento de renovação profissional, né, aí específico para o serviço social, a gente tem ampliação do espaço socioocupacional nas políticas públicas. E, ao mesmo tempo, no campo da saúde mental, a partir do movimento de reforma psiquiátrica, a gente tem um novo modelo de atenção e cuidado, né, no território, de base comunitária, né? Ao mesmo tempo, a garantia dos direitos de cidadania na relação com os usuários e, no campo da saúde mental, os direitos dos usuários. Né? O dever, né, ético-político para com os usuários e tomar, na saúde mental, a integralidade do cuidado e da atenção. Né? O foco com uma prática interdisciplinar, né, que é baseada aí
a perspectiva, né, de construção, tanto teórica, né, quanto da ação profissional, e no campo da saúde mental, a interdisciplinaridade, o que eu estou chamando hoje de interprofissionalidade, né? A perspectiva no serviço social de articulação com outras políticas sociais e a lógica de intersetorialidade, né, na saúde mental a partir do território. A lógica da gestão democrática das políticas, né, dos conselhos, ao mesmo tempo, na saúde mental, essa lógica se baseia no controle social e na participação social. Então, vejam, a gente tem, né, esse marco, essa gente que constrói, né, um núcleo, uma perspectiva de renovação e um campo, né, numa perspectiva também de renovação, né, que vai dar na própria reforma psiquiátrica, que também é uma aposta. Tá? Pode passar para mim, Renan? E aí eu trago algumas reflexões, agora é o meu momento, agora eu até falei para Renato, de tentar tensionar algumas coisas, né? O serviço social e a saúde mental, assim, então o debate do serviço social e saúde mental aponta, assim, para mim, para dois eixos. E eu acho que eles estão tudo a ver, né? Que a gente acabou de colocar aqui. O ético-político, né? E o que direciona a análise para um trabalho profissional no âmbito desse campo no SUS. O problema, né, é que não são todos do núcleo profissional da saúde mental, né, e aí o campo profissional, que estão, né, dentro do campo da saúde mental. Né? Até porque nós somos uma profissão com uma formação generalista, né? Isso é um marco, né? Apesar do princípio ético-político, né? Apesar da direção da análise do trabalho profissional, né? Em vários outros campos, não só da saúde. Né? Então, acaba que a gente tem uma certa especialidade, né? Porque estamos aqui no núcleo, estamos aqui no campo. Né? Então, somos poucos que estamos aqui nessa conversa orgânica. Tá? Então, esses dois eixos, digamos assim, eles se relacionam. Né? Então, por eles se relacionarem, os riscos quanto às possibilidades da ação profissional, no sentido da garantia de direitos dos usuários, está pautada. Né? Essa é uma outra questão. Né? Tanto eu estou falando aqui, independente da política pública, se é no SUS ou não, né? Eu estou colocando aqui a ação profissional pautada da garantia dos direitos dos usuários, né? Como na saúde mental, a gente trabalha, né, profissionalmente no campo, na perspectiva centrada no usuário, ou como diz o Merri, no usuário centrado, e não na lógica do procedimento centrado, mas na lógica do usuário centrado. Né? Então, tem aí, né, a centralidade da atenção e do cuidado. Né? Que aqui, no serviço social, a gente vai dar outro nome, e aqui, na saúde mental, a gente está dando esse nome. Tá? E é interessante porque são essas demandas, essas necessidades dos usuários que vão pautar as análises e os desafios, né, de um trabalho profissional aí no contexto do SUS e particularmente no contexto da rede da atenção psicossocial. Como também, né, ambos, como o conceito ampliado de saúde, né, que romperam com uma lógica tradicional do serviço social, né, como romperam com uma lógica, né, biomédica, né, psiquiatrizante, medicalizante, presente ainda, porque esse é um campo ainda de disputa, como a gente também tem conservadores no campo do serviço social. Né? Então, esse é um campo, tanto no núcleo quanto no campo da saúde mental, são espaços, né, campos de disputa. Né? Então, o conceito ampliado de saúde é usado tanto no núcleo quanto no campo.
né, a partir das determinações sociais de saúde, né, que são muito caras para o campo da saúde, como na perspectiva da clínica ampliada, porque a clínica não está na estrutura física, né? Por isso a lógica da clínica, né? Como eu falei desde o começo, né? A clínica ela é ampla, ela não é o saber psiquiátrico, psicopatologizante, medicalizante. A clínica é o lazer, a clínica é o acesso à educação, a clínica é um usuário fazer EJA, educação de jovens e adultos, à noite. Né? Isso faz parte da clínica, não tutelada, né? Não medicalizada, psiquiatrizada, né? Mas a clínica enquanto a resposta para uma determinada demanda, a garantia de direito. É esse o sentido que eu estou querendo colocar aqui. Né? E a própria reforma psiquiátrica entendida como processo social e complexo. Né? Então, esses são elementos que estão presentes, né? E aí eu acho que a gente tem, pode passar para mim, e aí a gente quer, de uma certa forma, fazer a defesa aí desse campo que a gente está chamando, né, já há um tempo, né, de serviço social e da saúde mental. Né? Já tem dois. A gente está indo agora para o terceiro livro dessa rede nacional de pesquisadores em serviço social, saúde mental e drogas, né? Tanto que as que me precederam aqui, a Anália e a Magda, duas queridas, estão com a gente também nesse novo livro. A Magda já está no segundo livro também. Né? Então, a gente lançou esse primeiro livro aqui, Serviço Social, Saúde Mental e Drogas. Né? É um livro que tem contribuições internacionais de Portugal e Argentina e tem assistentes sociais, profissionais e docentes, pesquisadores de norte a sul do país. E tá. E o outro é esse aqui, o exercício profissional de serviço social nas políticas de saúde mental e drogas. Né? Esse é um outro livro também. Esse é o segundo livro dessa rede, e a gente está justamente organizando agora, juntamente com a professora Tatiane Gomes e da Raquel Gouveia, né, esse terceiro livro da rede. Né? Porque a gente entende que esse é um outro campo, né? Um campo que articula serviço social, saúde mental e drogas. Né? Então, eu quero reforçar que a gente observa a intrínseca relação dos pressupostos contidos tanto no Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão e o projeto ético-político, né, com os princípios existentes. Né? E o que eu falei, volto a falar, né, o processo de democratização, né, pós-ditadura, né, e que a gente agora está justamente defendendo esse Estado democrático de direito, né, que a gente até brigou tanto, né, mas esse processo, esses princípios, né, estão articulados com a defesa do Estado democrático, da defesa das políticas públicas, da cidadania, na lógica dos usuários, que está presente na Constituição Federal e nas próprias legislações relativas ao campo de saúde. Tanto a saúde ampla, no sentido da Lei 8080, né, do Sistema Único de Saúde, mas a particularidade do setor de saúde mental, que é constituída aí, né, como a única lei, né, a que a gente está defendendo com unhas e dentes agora nesse momento, que é a Lei 10.216, né, que era um projeto de lei que tinha uma costura e uma intenção, e que no processo, né, de uma década e alguns anos, né, para tentar ser aprovada, ela é uma política pública de Estado. Né? Ela tem um patamar, né, de uma política pública de Estado. Né? Então, para a gente é duro, né, a construção e ver
esse retrocesso, né, com a própria lei. Então, assim, os assistentes sociais no trabalho profissional cotidiano buscam continuamente ampliar, garantir e manter os direitos quanto os serviços públicos e ações profissionais, interprofissionais, profissionais, interprofissionais e saúde voltada para essa população usuária. Então, essa é uma defesa e a riqueza, né, desse campo, né, porque a gente se coloca como profissão junto com outras profissões que estão no campo da saúde mental. Não tem uma exclusividade, nem mesmo a exclusividade do saber psiquiátrico. Não existe uma hierarquia, né? Por isso que eu coloco que esse campo é um campo que tem um projeto político do ponto de vista da perspectiva a partir da luta antimanicomial, ou seja, um movimento social que constrói uma política pública, né? Com todos os embates que a gente vem levando, né? Justamente nos últimos 10 anos, né? Porque não começa para nós a partir de 2016, né? Com o golpe, né? A gente já faz uma crítica aí, né? A partir justamente, né? Do debate da inserção das comunidades terapêuticas numa gestão, né? Do Estado para essa política, porque uma coisa é o campo, uma coisa é o núcleo e outra coisa é a gestão da política, né? Então, acho que a gente tem que entender um pouco, né? Escurecer as ideias. Pode passar, por favor, Renato? E, por fim, né? Mas não acabando, o trabalho profissional no campo da saúde mental tem diversas opções e recortes a serem abordados, né? Eu aqui estou dando um, né? Já que o caminho percorrido e os desdobramentos dessa relação são amplos e diferentes. O que se coloca hoje é possível, né? E eu acho que eu quero muito reforçar essa minha fala, né? Como que a gente se coloca hoje é possível pela trajetória sócio-histórica da profissão no campo da saúde mental. Desde lá, no manicômio, né, já existia assistente social, e aí é muito interessante, né, as marcas, né, tanto do tradicionalismo presente, né, mas de outras posturas também, né, independente aí se conjunturalmente estavam propícias para acontecer uma ruptura, tanto do serviço social como do próprio campo da saúde mental naquele momento, né? A própria Dona Ivone, né, muito conhecida no samba, mas uma assistente social que trabalhou com a Anísio da Silveira, né, tentaram ali também, de uma forma pontual e particular, uma outra perspectiva de trabalho. Né? Então, eu quero resgatar isso, né, que a gente tem que considerar, né, nessa trajetória histórica, que o trabalho profissional, ele atualmente, ele tanto incorpora, ele supera e ele aprimora, né, as práticas, né, e tem a ver com a cultura profissional realizada ao longo do tempo. Na maioria das vezes, contudo, com persistência, né? Isso é claro, né? Que a gente está em disputa. Tem persistência na prática, no trabalho profissional, de um tipo de clínica, né? Que se adequa às exigências conservadoras. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Não é porque você está na saúde mental, está psicologizando. Não. Isso depende muito, né, do projeto político, né, que se adiciona no trabalho, né? Porque, por exemplo, e eu quero colocar isso aqui, né?
porque senão fica até confuso, né? E aí eu quero resgatar, por exemplo, assim, um trabalho com família. Quem diz que o trabalho de família é nosso, mas numa divisão do trabalho, acaba que a família fica na mão dos assistentes sociais, né? O trabalho com o território, com os conselhos, né? Se a gente está trabalhando na potência do trabalho coletivo, essas especializações, essas divisões do trabalho, do cuidado, né? Elas têm que ser discutidas também no espaço coletivo da equipe, tá? Isso é uma coisa. E, por outro, né, eu conheço vários assistentes sociais, né, a própria Anália, que falou aqui, a própria Magda, que agora está fazendo a coordenação, né, mas a gente tem vários, como o próprio CAPS UERJ, durante muito tempo teve Neilans, né? Então, assim, a gente tem lugares de gestão também em CAPS, né? A gente também dá a direção política, ético-política, porque as formações ainda, né, isso é real, né, ainda não aprofundam, né, e aí, porque todas, de uma certa forma, não estou negando aqui, né, uma perspectiva generalista, né, mas a gente também tem que localizar, né, aonde estão as potências, né? Então, assim, tem potências, né? No CAPS tem várias, mas tem potências na comunidade terapêutica que acabam também se tornando campo de estágio hoje com profissionais lá dentro, né? Que aí fecha com um tipo de clínica que não é a clínica que a gente está defendendo, né? É uma clínica que trabalha com uma lógica da repressão, que viola os direitos, né? Que não é o usuário centrado, que não faz trabalho intersetorial, né? Que não faz trabalho no território, até porque está fechada, está circunscrita no espaço, né? Físico daquela instituição, né? Então, eu acho que a gente tem que tensionar determinadas verdades que são produzidas de forma ideológicas, né? Tomando a realidade no bom sentido marxista, né? Para analisar os dados de realidade, né? E a partir do trabalho, do mundo do trabalho, articulando com a política, né? Nessa conjuntura atual, a gente tem uma política que não é a política que a gente defende, nem dessa psiquiatrização hoje posta, né, uma lógica de remanicomialização a partir das comunidades terapêuticas, tá? Então a gente está nesse embate político, né? E toda uma lógica de desconstrução e a resistência dos trabalhadores, né, para a própria rede da atenção em saúde mental, a rede da atenção psicossocial, que está sendo totalmente, né, desmoronada, né, por uma ordem aí de privatização, né? Então a gente tem que fazer esse debate, né? E esse debate ou esse recorte permite, né, a gente reconhecer a cultura profissional do serviço social e a riqueza do arsenal técnico operativo acumulado, contribuindo para a densidade teórico-metodológica do trabalho profissional desenvolvido e, particularmente, no trabalho em saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente está trazendo elementos, né? E é muito interessante, né? Por exemplo, quando a gente pensa os recursos da comunidade, que é um arsenal técnico operativo nosso, né? Que a gente sempre fez esse acionamento de rede que a gente está chamando hoje, né? Mas isso faz parte da nossa cultura profissional, como o acionar a família, né? Então, eu estou colocando os elementos para a gente possa estar pensando isso de uma forma mais aberta e crítica. Pode passar para mim, por favor, Renato? E nesse momento conjuntural, né, que a gente está vivendo, eu quero reforçar, né, essas violências e mortes no campo da necropolítica, né, ou seja, a política de morte que o Estado a gente está retrocedendo uma perspectiva completamente, né, ao momento colonialista do Brasil, né, com os navios negreiros, trazendo os negros
escravizados de África, incluindo aí, vocês podem ver nas fotos, as crianças, né? Então, a gente está atualizando esse momento, né? Essa massa, né? Despersonificada, sem cidadania, né? É uma produção de subjetividade escravizada, colonializada, né? Nesse sentido que eu estou querendo apontar. Pode passar, Renato, para mim, por favor? Justamente esse holocausto psiquiátrico, né, que era um passado que vem nos ameaçando se renovar, a existir com um modelo assistencial que emergiu. A gente achava que não teríamos mais, mas pode passar, Renato. A gente vem observando que tudo que a gente construiu, tanto na lógica do CAP centrado, quanto na lógica da rede da atenção psicossocial, como vocês estão vendo, são duas portarias que organizam. Pode passar, Renato. A gente, né, criou as possibilidades, né, de encontros, de território, de acolhimento, de projeto terapêutico singular, né? Pode passar, Renato. Estou só colocando as fotos agora, as imagens, para você ver o quanto potente a gente vinha construindo. E aí, aquela discussão do hospício, né, como estava, a gente rompe com aquele modelo, a gente constrói a lógica da autonomia do sujeito, da liberdade, do trabalho em território. Pode passar, Renato. E hoje a gente vê aí, né, o que a gente construiu, com todas as críticas na portaria 3.088 de 2011, com a atual portaria 3.588, que inclui, vocês podem ver em vermelho, os hospitais psiquiátricos especializados. E, recentemente, agora, a ABP batendo palma para o Ministério da Saúde com uma lógica de financiamento incisivo, né, para as internações psiquiátricas, por um lado, e, por um outro, com as comunidades terapêuticas, com maior financiamento e com todo o bloqueio de financiamento para a rede da atenção psicossocial, e particularmente para os CAPs. Esse é o momento que a gente está, porque o governo, né, quer destruir completamente o que construímos, né, nesses últimos 30 anos. Pode passar, Renato. O que a gente está vendo é isso, né? O que a gente tinha aí, o hospício do século XIX, né? Na foto que vocês estão vendo aí à esquerda, ou para as comunidades terapêuticas, como a gente está vendo aí na foto do meio, ou para os hospitais psiquiátricos, novos hospitais psiquiátricos, né? Que estão, ou à volta dos que não foram, né? Aqui em pleno século XXI. Então, a gente não está sendo tratado de uma forma de retrocesso absoluto, de um retrocesso manicomial absoluto. Pode passar, Renato. Isso também a gente está vendo em todos os campos, né? Então, por isso, para a gente, a repressão não é uma estratégia de cuidado, que a gente viu aí na época, né, dos grandes eventos, né? Mas também continua ainda, né, a centralidade da repressão, né, as ditas cracolândias, né, na cidade. Pode passar, Renato. E essas pessoas, né, elas vão todas, né, serem institucionalizadas, né? Então, vocês viram que tem uma particularidade desse sujeito na sua expressão de produção de subjetividade, que é a sua raça, né? Então, lembrando aqui Caetano Veloso e Gil. Em 111 presos, parou em 111 presos. Isso. Então, eu quero deixar aqui umas reflexões, né? Porque a gente vive num momento, né, de uma necropolítica por parte do Estado neoliberal,
mas que a lógica do racismo sempre esteve presente desde o processo de colonização, né? E mais agora, né, que a gente viu aí, né, nas prisões, nos hospícios, nos próprios serviços, né? Então, para dizer que essa é uma luta pela vida, né? E aí, repetindo aqui a letra da música do Caetano do Gil, ninguém é cidadão. São 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como pobres. E todos sabem como se tratam os pretos. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Então, o genocídio da população negra é maior no encarceramento, é maior nos homicídios, como a gente viu com Dandara, Marielle, Amarildos, Cláudio, Evaldo, 111 tiros, 80 tiros, e foi e é a maior nos hospícios. E aí, por isso, nesse momento, né, pode passar para mim, por favor, a gente brigou, né, contra as internações compulsórias, né, conseguimos, de uma certa forma, segurar, né, essa política, né, de novo, brigando, mais uma vez, estamos na defesa da reforma psiquiátrica antimanicomial, né, porque agora há uma proposta, né, já, né, inconstitucional, e também porque fere o Estatuto da Criança e Adolescente, a internação compulsória, novamente, outra vez, de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Né? Pode passar, e eu quero só afirmar, mais uma vez, a perspectiva ético-política do cuidado. Né? Eu cuido, não prendo. Né? Então, é nesse sentido que eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente estar pensando aí na possibilidade, né, de criarmos, né, um espaço de reflexão, né, para a gente poder resistir a essas questões todas que estão vindo, né, de uma forma assombrosa, sombria, né? Ainda mais em contexto de pandemia, com mais de 3 milhões, né, de infectados, né? Passamos aí a casa dos 100 mil já algumas semanas de mortos, né? E a radicalidade que a pandemia vem trazer, né? Para pensar a própria saúde mental, mas também as desigualdades sociais que estão sendo cada vez mais radicalizadas. Obrigado, e a gente fica aí para o debate. Ok, muito bom. Agradecemos aí ao professor Marcos José Duarte, nosso querido amigo, querido colega, né? O Marco falou, eu acabei não falando no início, né? Hoje ele está como professor da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, mas foi durante muito tempo, né? Nosso colega lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é um orgulho, né? Eu tava acompanhando, às vezes até demorava a passar o slide, porque eu ficava parado, ouvindo, lendo. Aí, opa, tem que passar o slide. Então, enquanto o professor Marco bebe a sua água, se recompõe, vou fazer uma lista aqui. Antes, lembrando, né? A gente teve uma queda agora, o sinal da internet caiu aqui em casa. Aí tivemos aí uma interrupção. Depois eu faço a edição do vídeo, para a gente não ter essa queda, né? No vídeo que for para ficar disponível no canal, a gente tira esse trechinho da queda, faz essa edição para não ter problema, tá bom? E quem não pôde permanecer sabe
que o vídeo fica disponível no canal e vai poder pegar, vai poder continuar assistindo depois tranquilamente. Tá? Então tem algumas questões aqui já para o professor Marco. Quem ainda não apresentou a sua questão, dá tempo, pode colocar aí, sem problema, que eu vou fazer a leitura. Tá? Então, estão dando boa noite aqui, estão fazendo aqui mandando seu abraço, Zuzu Ferreira, Amanda Belo, Ana Beatriz Barbosa, Aline Cristina, Marta Oliveira, Gameplay, Maria José Figueira, Liliane Nascimento, Esther Guedes, Núbia Gomes, Jonas Ribeiro, Yasmin, Gabriel Silva, Silvia Pinheiro, Tânia, que é lá do UP da UERJ, Tânia Segura. Todo mundo dando boa noite, cumprimentando o professor Marcos. Aí continua aqui. Patrícia Ferreira Alves também dando boa noite. A Luana Radaeli Fraga faz aqui um comentário. Estamos ligados aqui. Beijão, Marco. Manda um beijo aí para você, Luana Radaeli. Felipe Lourenço também dando boa noite. Josiel Cordeiro, Patrícia Seres. Pessoal dando boa noite. Aí vem uma primeira pergunta aqui de Felipe Lourenço. O professor poderia comentar sobre os níveis de depressão? A pessoa depressiva é só aquela que está prostrada na cama? Qual a sua percepção sobre isso? Tá, uma primeira pergunta que faz aqui Felipe Lourenço. Márcia Couto dando boa noite. Amanda Belo fazendo um comentário. Ótima a problematização e o esclarecimento sobre os conceitos difusos no campo da saúde mental. Uma observação aqui que a Amanda Belo faz. Ana Beatriz da Silva Barbosa coloca uma questão. Como o serviço social pode contribuir para o enfrentamento da inserção de adolescentes em comunidades terapêuticas? Pergunta aqui a Ana Beatriz. Como o serviço social pode contribuir para o enfrentamento da inserção de adolescentes em comunidades terapêuticas? Pode ir, professor? Ok? Pode. Josiel Cordeiro também coloca aqui uma questão. Sabemos que, atualmente, uma das problematizações que vivenciamos em nosso meio social é a questão do suicídio dos jovens. Qual seria o ponto de partida para atingir a diminuição desse gargalo social? Então ele coloca aqui que uma questão que vivenciamos é a questão do suicídio dos jovens, e ele pergunta qual seria o ponto de partida para atingir a diminuição desse gargalo social. Ireilde Souza dando boa noite, e um comentário aqui, um comentário da Maria José Figueira Pereira. Gostaria de ouvir o professor sobre o que pensa de como readequar relações no campo, onde se constrói saber diante da precariedade de vínculos de trabalho, pautado em contratos temporários. Então, como readequar relações no campo, onde se constrói saber diante da precariedade de vínculos de trabalho pautados em contratos temporários. Gabriele Milena Nascimento aqui, quando você mostrou os 2 livros, ela faz um comentário. Esse eu tenho. Só não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas um dos 2, a Gabriele aqui já falou que tem. Ana Beatriz Barbosa comenta tempos de retrocessos, né? Quando você fazia ali a exposição das características, né, dos tempos atuais, ela faz o comentário, tempos de retrocessos. Marta Oliveira faz um comentário e coloca aqui uma questão. Muitíssimo obrigada por compartilhar conhecimento. Como pensar saúde mental com as práticas diárias desse desgoverno, com perdas diárias de direitos duramente conquistados? Como reagir aos retrocessos? Então pergunta aqui a Marta, como pensar a saúde mental com perdas diárias
de direitos duramente conquistados e como reagir aos retrocessos que a gente vê hoje, né? Amanda Belo, vem aqui os comentários da queda, né? O pessoal, que pena, o professor Marco caiu. Na verdade, não foi o professor Marco que caiu, o professor Marco continuou em pezinho lá direitinho. O sinal caiu, foi aqui em casa mesmo, mas voltou. Tomara que ele continue aí até a gente terminar. Liliane Nascimento também pergunta: terminou? Aí a Marta aqui, ainda não. Calma, vamos voltar aos problemas técnicos, isso aí. Se não der para acabar hoje, a gente terminaria outro dia, com certeza. Juliana Andrade, está interessante mesmo. Amanda Belo bate palmas quando a gente retorna. E aí o pessoal agradecendo, né? Adriana Muniz, muito bom, gratidão. Liliana Nascimento, parabéns, quanto conhecimento. Marta Oliveira, excelente. Que aula maravilhosa. Teremos a parte 2. Faz a pergunta aqui a Marta Oliveira, né? Demandando a parte 2. Núbia Gomes, excelente. Gabriele Nascimento, maravilhoso. Josiel dando boa noite. Cátia Fernandes dando boa noite, excelente live. Gabriele Milene Nascimento, olha, eu tenho o segundo livro. Gabriele Nascimento, tenho o segundo livro com a diviníssima Raquel Gouveia. E Lívia Seabra também faz aqui o comentário dela. O serviço social é visto como o profissional responsável pelo levantamento de recursos do território. Bem colocado pelo professor Marco, que na saúde mental temos a equipe que compartilha algumas ações. Faz aqui o seu comentário, assistente social Lívia Seabra. Então, professor, retorna a palavra aí. E aquilo, né? São perguntas, o pessoal está colocando as questões, aí você vê o que é possível responder ou comentar, né, para dar um retorno para o pessoal. E aí eu só vou pedir, antes de passar a palavra, que ao término do seu comentário já encaminhe uma despedida para a gente já ir caminhando aqui para o encerramento da live de hoje. Ok? Tá. Tá contigo a palavra. Tá bom. Até porque também tem o tempo, né? E aí vamos lá. São várias perguntas, agradeço ao Felipe, a Ana, Josiel, Maria José, minha amiga Zezé, lá de Fora, psicóloga, Marta, Silvia. Então, assim, rapidamente, né? Assim, primeiro para dizer que assim, a sociedade, as relações sociais capitalistas, né? Ela tem produzido vários estágios, vamos dizer assim, de sofrimento, né? Então, assim, a produção do sofrimento, isso que é interessante a gente pensar numa perspectiva crítica a partir das determinações sociais, né, do processo saúde-doença, né, e na clínica ampliada, né, a gente vai observar que o sofrimento é também, né, historicamente produzido. Né? Não existe. A depressão de hoje não é a mesma depressão, né, lá do século XIX, do começo do século XX. Né? Então, assim, a depressão também é um fenômeno histórico. Né? Apesar do nome, né? Então, você tem vários processos de depressão. Né? E aí eu vou articular essa depressão também com o suicídio dos jovens colocado aqui. Né? Nessa perspectiva, né, que o processo de sofrimento tem suas raízes nas relações sociais, né? A aposta da juventude, particularmente a juventude negra, nesta conjuntura, né, neste momento histórico, é justamente, né, o suicídio. Né? Então, a aposta na não-vida, na medida em que você tem uma política de morte, né, produzida. Né? Então, fica aí para reflexão. Eu não estou dando nenhuma resposta assim manualesca, né, no sentido de dar respostas objetivas. Né? Estou tentando refletir, e durante muito tempo fui supervisor clínico institucional de CAPES, né? Então, essa coisa de devolver a questão, reelaborando, né, para o sujeito que produz a enunciação e a narrativa. Né? Eu gosto muito desse processo dialético de fazer a gente pensar. Né? Então, assim,
sem política pública, né, com salário, sem perspectiva de salário, de emprego, de renda, de moradia, né, vão trabalhar aí com a clínica ampliada e com os determinantes sociais de saúde, né? Então, assim, qual é a aposta, né? A precarização do trabalho, a uberização do trabalho, né? Então, assim, realmente é um momento de se pensar, né? Eu fico pensando aqui também, né? Como os índios em processos de suicídios coletivos, dada a ameaça, né? Porque a resistência, né? A gente fala muito em resistência hoje, né? Mas a resistência também ela é histórica, né? Porque a população oprimida, explorada, dominada, já está na resistência durante muito tempo, né? Então é, é necessário criar outras possibilidades da vivência, né? Da existência do humano, né? De outra forma, né? Então a gente está apostando aí, né? Eu quero chamar a atenção que a gente está no momento agora de pré-candidaturas, daqui a pouco vamos entrar em candidaturas e teremos as eleições municipais, né? Então, assim, esse é o momento para a gente pensar também a gestão pública das políticas locais aonde nós estamos, na nossa cidade, né? E aí, articulando isso ainda com a questão dos adolescentes, né? Como que o serviço social pode estar contribuindo nesse enfrentamento da internação de adolescentes em comunidades terapêuticas. Eu, particularmente, comungo com vários ativistas e militantes do campo da luta antimanicomial e também do campo da juventude, né, que a internação de adolescentes em comunidade terapêutica é inconstitucional, né? Principalmente pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e primeiro também porque rompe com toda a lógica de acolhimento e cuidado que emerge a partir dos CAPs e ou IJ em determinados lugares, né, que atendem a esses adolescentes. Então, há um raciocínio, né, do Estado financiando as comunidades terapêuticas numa lógica de remanicomialização, né, de atender a esses adolescentes de uma forma encarcerada, né? O serviço social pode contribuir muito, né, com isso, mas não só o serviço social, né? É uma articulação da sociedade civil no embate com essa perspectiva, né, de morte que está colocada e articulado com isso, né, a gente também tem profissionais assistentes sociais nas comunidades terapêuticas, como tem psicólogos, né, como tem enfermeiros, né? Isso é muito interessante a gente observar, né, porque você está tendo, já que é um serviço social, você tem assistentes sociais em algumas comunidades terapêuticas, não todas, mas em algumas você tem, né? O próprio Conselho Federal de Serviço Social fez, né, todo um diagnóstico, né, de trabalho desses profissionais nesses lugares e com todas as críticas que isso se trouxe, né? Bem, mas eu acho que o enfrentamento é na base da articulação, né? E aí, porque se tem várias deliberações do conjunto Cefes-CREs e de informes do Cefes, né, com relação a isso, como a gente também, em forma de rede, né, do campo de serviço social, saúde mental e droga, temos colocado, né, essa crítica nas nossas produções, né, esse terceiro livro agora vai vir com muitas coisas nessa perspectiva crítica, né? Bem, outra coisa que está colocada aqui também, e aí também já para fechar, que aí levantado pela Zezé, né? Assim, concordo, Zezé, porque assim, e a gente viveu muito isso aqui no Rio de Janeiro, na lógica da precariedade dos vínculos de trabalho, porque todo mundo era contratado, né? Ainda mais contratado por OS. Então, chega um determinado momento, as equipes são todas desmontadas, então, todo o projeto terapêutico com esses sujeitos, né, eram todos desmantelados, né, e assim, a gente
conseguia sustentar assim na mesma precariedade, né, que eram, né, destituídos do lugar de trabalho, esses profissionais que tinham vínculos precários, né? Mas enquanto tinham vínculos, a gente conseguia fazer o trabalho. Mas há uma ruptura, né? O mundo do trabalho, ainda mais agora, que pela via das parcerias privada, né? E agora também com a ida agora do projeto de reforma administrativa, né, do governo Bolsonaro para o Congresso. Então, assim, a gente está todo ameaçado, né, no mundo do trabalho, né? E não só no mundo do trabalho, aí respondendo um pouco, né, a Marta, né, é toda uma lógica de, eu não digo que é desgoverno, gente. Eu não trabalho com essa perspectiva, porque isso é um governo que tem um projeto político, e é um projeto político de desdemocratização, ou de desdemocracia, que é justamente isso que se coloca no patamar da desdemocracia, né? Enxugar cada vez mais o Estado, atrelar aos interesses do capital e do mercado, né? Precarizar as políticas públicas. Então, não é um desgoverno, é um governo com a visão clara mesmo, né? De um processo de necropolítica, de desdemocracia, né? Com ranço autoritário, que a gente vem colocando aí em outras falas nesse sentido, né? Então, a reação é o que eu estou vendo pouco, do ponto de vista de ninguém segurar a mão de ninguém, né? Mas para ninguém largar, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Ninguém tem que segurar. E eu não estou vendo as pessoas segurarem nesse momento, né? A gente está atravessado aí pela pandemia, por uma lógica de distanciamento social, né? Mas a gente vai ter que pensar que não é no mundo virtual, porque os bastidores da política estão se dando com encontros pessoais, né? Então a gente tem que pensar nisso, de como pensar uma reação sem nos expor, mas tendo os limites de exposição necessárias, né, na perspectiva aí de biossegurança, mas que a gente vai ter que enfrentar em algum momento, porque as coisas estão se acirrando cada vez mais. Não dá para ficar esperando uma articulação de interesses públicos e políticos, né, numa articulação aí por cima, como é da cultura política brasileira, para a gente conseguir rever algumas coisas. E, por último, respondendo a Silvia, né, realmente faz parte da cultura profissional, né, não só o trabalho com família, né, e o levantamento dos recursos da comunidade. E interessante porque assim, isso não é uma atribuição privativa nossa, né? Isso faz parte da nossa cultura, do nosso núcleo, mas que outros também podem contribuir e compartilhar. Essa lógica que eu estava falando o tempo inteiro no campo do trabalho interprofissional colaborativo, né? Tanto na visita domiciliar, no atendimento domiciliar, né? Com a ida com o usuário circulando na cidade, no território. Então, assim, diria que são competências do campo, né? E que a gente, de forma colaborativa, tem outros saberes, né? Até porque isso não é exclusivo do serviço social, né? Igual o mural, né? A cartilha, essas coisas, da área da comunicação, e que a gente incorporou na nossa cultura profissional, né? Mas que a gente também usa de forma compartilhada com outros saberes. Então, assim, eu acho que dá uma outra live linda e maravilhosa, porque essa é uma conversa que nunca que termina, né? E quero muito agradecer ao Renato a oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversando com vocês. Eu acho que foi uma noite gostosa, eu particularmente gostei muito, né?
E espero que, se eu não voltar, mas que tenha o debate aí da saúde mental para a gente poder, mais uma vez, estar fortalecendo esse campo, né, que é um campo de trabalho, é um campo de formação e é um campo político, né, que deve ser fortalecido. Então, meu grande beijo para todas, todos e todes, né, e, como a gente costuma dizer, né, abraços, né, de SUS, né, abraços, né, e particularmente que manicômios nunca mais, seja ele na estrutura física ou subjetiva, ideológica, política, a gente vai ser resistência sempre. Isso aí, muito bom. A gente agradece muito ao professor Marcos José Duarte. Já está prevista para esse mês ainda, né, de setembro, se eu não me engano, no dia 30, uma live que vai tratar também sobre o tema saúde mental, abordando aí o processo de trabalho. A gente está organizando, entrando em contato aí com os profissionais que vão participar, mas tudo indica que vamos ter ainda nesse mês de setembro o retorno do tema aqui para o canal. E quem sabe não teremos aí também nos próximas semanas, semana mas talvez nos próximos meses, o retorno do próprio professor Marco aí, né? Como colocou aqui, quem botou aqui, acho que foi Marta que colocou aqui, a parte. Marta Oliveira, teremos a parte 2, quem sabe a gente não tem a parte 2. E o professor Marco retorna aqui. Vamos aguardar, né? Professor Marco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Parênteses assim, eu vou recomendar para vocês, tem um artigo nosso fazendo uma avaliação da política de saúde mental, que saiu publicado na revista Libertas no final de 2018, e essa semana saiu agora um artigo meu com minhas mestrandas, né, sobre os retrocessos à saúde mental na revista Argumento. Né? Então, são dois artigos que se complementam na discussão da política, uma análise, né, da política de saúde mental no Brasil. Saúde mental e drogas. Ok, depois a gente pode, se tiver um link, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo que aí o pessoal pode acessar, ou se tiver online, se tiver em algum lugar, a gente pode... Tá online, tudo bem. Então, pode pegar o link, depois você me passa o link que eu coloco aqui na descrição, aí o pessoal consegue baixar, sem problema, tá? Lembrei. Ó, aproveitaram aqui, já mandaram mais alguns comentários. Marta Oliveira aqui, aplaudindo. Gabriele Nascimento, abraços também, né? Ela botou divididinho, abraços. Liliane Nascimento, devemos nos unir para garantirmos direitos adquiridos e na busca daqueles que ainda não foram conquistados. Obrigada. Esther Guedes, abraços. Cate Fernandes, obrigada por essa live maravilhosa. Lívia Seabra aplaudindo também, muito bom. Núbia Gomes, Francisca, Núbia Gomes Pinho, abraços. Esther Guedes da Silva Oliveira também agradecendo. E a Marta Oliveira pedindo para deixar o link, por favor, sim, a gente coloca o link sem problema na descrição do vídeo. Aí vocês vão poder acessar o artigo sem dificuldades, tá bom? Professor Marco, muito obrigado. Antes de encerrar, vou pedir para o professor Marco não desligar, que a gente vai conversar um pouquinho nos bastidores, né, no pós-live. Avisar a todos e todas que a gente volta semana que vem. Na semana que vem, nem na terça, nem na quinta, tá? Agora a gente volta às quartas-feiras, num horário de 8 horas, tá? Então a próxima live, se eu não me engano, vai acontecer com o professor Felipe Demier, sobre o tema, uma análise de conjuntura, sobre o tema bolsonarismo, política e pandemia. Vamos fazer a divulgar aí pelas redes sociais, vocês vão acompanhar. E na próxima quarta-feira, então, estaremos aqui. Um bom término de quinta-feira, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E na semana que vem, nós nos vemos novamente aqui no canal. Tá bom? Professor Marco, quer falar mais alguma coisa? Não, querido, obrigado. Grande abraço. Então vamos dar tchauzinho pro pessoal. Agradecendo a todo mundo.
Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.